Fala galera. Segue a teoria. ONPS. Trono vazio. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Meu Pix está na descrição para dar aquele apoio. Agora chega de enrolações, bora para o vídeo. Capítulo 6. Reino Germa. 1. ONPS. Trono vazio. Vernovel Imo entrou sorrateiramente no arsenal empoeirado, espirrando enquanto uma nuvem de poeira de um século atacava seu nariz. Eu tinha me esquecido de como eu odiava limpar na minha vida passada, murmurou, acenando com a mão em frente ao rosto. Seus olhos pousaram na espada sobre a mesa de pedra, envolta em seda negra. Muito bem, Reidai Kitetsu, Kitetsu, 0, a verdadeira primeira espada Kitetsu. Ele desembainhou a espada. A lâmina era vermelho escura, uma lâmina negra de fato. Imo era um grande espadachim. Uau, esta espada é realmente boa. Ele deu um golpe experimental. Zum. O ar cortou. Imo gritou quando a lâmina atravessou um pilar de pedra próximo. Uma chuva de poeira caiu, surpreendendo Imo. Certo. Este corpo é tão forte que eu nem me esforcei. Enquanto a segurava, memórias o atingiram com força, como algo saído de uma ficção. Ele viu o velho Imo usando a espada para cortar um bolo enorme. Não, espera, aquilo era uma montanha. Ele viu o velho Imo sentado no trono, com uma expressão entediada durante uma reunião super longa com os Gorosei. Uau, sussurrou Imo, o meu eu original era o tipo de jovem mestre que aparece em romances de cultivo, com problemas de raiva. Ele se apoiou na mesa, sentindo a espada pesada. Certo, então agora eu sei como usar todo o hack avançado, e sei que os poneglyphs são basicamente avaliações antigas do Yelp para ilhas. Que estranho. Ele sentiu o medo, mas também a determinação rabugenta do antigo Imo. Era como ter um fantasma rabugento e superpoderoso dividindo a cabeça com ele. Então ele viu as roupas. Calça simples, uma camisa azul macia, um colete, botas. Ah, graças a Deus. Ele arrancou as vestes pesadas e ásperas. Juro, isso pesa mais do que eu. Vestir a camisa macia foi como estar no paraíso. Ah, sim. É isso aí. É como usar meu velho moletom favorito. Ele se virou, aproveitando a liberdade. Certo, conquistar o mundo depois. Agora, só quero tirar um cochilo com isso. Seus olhos se desviaram para uma cama grande e macia, coberta com um rico veludo, no canto da sala de armas, claramente uma relíquia de alguma visita real há muito esquecida. Uau, cama! Ele praticamente mergulhou nela, afundando no colchão absurdamente macio. Nossa! Isso é incrível! Melhor que minha cama antiga, com certeza. Ele se remexeu feliz, enterrando o rosto no travesseiro. Cara, o preço dessa belezinha deve ser absurdo. Tipo, absurdo o suficiente para comprar um pequeno reino. Mas vale a pena. Totalmente vale a pena. Ele suspirou satisfeito, esquecendo momentaneamente da dominação mundial, espadas amaldiçoadas e teletransporte iminente. Apenas puro e absoluto conforto. Algumas horas depois Imo roncava baixinho, com o rosto afundado no travesseiro de veludo absurdamente macio. Um pequeno sorriso feliz brincava em seus lábios. Essa cama vale todo o estresse da dominação mundial. Só mais 5 minutos, Imo-sama. A voz interrompeu seu sono tranquilo. Imo gemeu, virando-se e piscando os olhos sonolentos. Gunko e Shanrock estavam aos pés da cama absurdamente confortável, parecendo duas estátuas muito severas e completamente deslocadas. Ah, a melhor soneca de todas, suspirou Imo, se espreguiçando como um gato. Ok, já acordei. Hora de roubar um pouco de ciência. Ele tirou as pernas da cama, a simples camisa azul e o colete parecendo maravilhosamente confortáveis. Pegou o Reidai Kitetsu, a lâmina vermelho escura zumbindo levemente enquanto aprendia. Certo, hora de destruir um nerd da tecnologia. Ele caminhou até o centro do arsenal, afastando-se da tentação. Energia sombria emanava de seus dedos, espalhando-se pelo chão de pedra. Linhas se gravaram em um enorme pentagrama púrpura brilhante. O ar vibrava com poder. Reino Germa. Vamos, mesmo a ciência, a voz não era de Gunko nem de Shanrock. Era mais grave, mais fria, impregnada de séculos de autoridade.
Imo congelou, no meio de um gesto. A luz púrpura do pentagrama oscilou. Na entrada da sala estavam os 5 anciãos. São Marcos Mars, São Topman Varcore, São Etambaron Vênus Juro, São Shepard Júpiter e Santa Jai Garcia Saturn. Não estavam ali segundos atrás. Sua presença preenchia a sala, um peso opressivo muito maior do que a poeira ou o conforto residual da cama. Seus olhos, antigos e indecifráveis, estavam fixos em Imo e no círculo de teletransporte que se desvanecia. Marte deu um passo à frente, sua silhueta imponente. Imo-sama, começou ele, com a voz rouca e seca. Precisamos questionar a necessidade desta excursão pessoal ao reino Germa. Tais riscos são indignos de sua posição. Permita-nos lidar com o juiz Vinsmoke. Os recursos do governo mundial estão à sua disposição. Por que se expor? Varcore assentiu, sua figura imponente irradiando desaprovação. De fato, Imo-sama, sua identidade é mais importante. Esta missão pode ser cumprida por meio de intermediários. Por meio de nós. As palavras pairavam no ar. Por que se expor? Deixe que nós cuidemos disso. A implicação era clara. Eles duvidavam do seu julgamento, da sua capacidade. Eles o viam como frágil, precisando proteger sua identidade. O medo que se acumulava no estômago de Imo desde o despertar se inflamou, não em pânico, mas em uma fúria fria e intensa. Como ousavam? Depois de décadas de fracassos, a temperatura no arsenal despencou. O gelo crepitava no chão de pedra. O próprio ar parecia se adensar, pressionando com um peso impossível. Imo não se moveu. Não elevou a voz. Simplesmente os observou. E libertou a sua vontade. Um tsunami invisível de pura e esmagadora autoridade irrompeu de Imo. Não era som, era sua presença. Era o peso do trono vazio, o poder acumulado ao longo de séculos, destilado em uma única e avassaladora onda de Aqui do Conquistador. Atingiu os 5 anciãos como um golpe físico. Tum, 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 tum. 5 joelhos atingiram o chão de pedra fria simultaneamente. Marte, Varcore, Nos Juro, Júpiter, Saturno, os 5 governantes absolutos do governo mundial, em tudo menos no nome, foram forçados a se ajoelhar, ofegantes como se o próprio ar tivesse se transformado em chumbo. Seus rostos, geralmente máscaras de serena autoridade, estavam contorcidos em choque e terror. Seus olhos se arregalaram, as pupilas dilatando enquanto encaravam a figura diante deles, irradiando um poder que eles sempre sentiram direcionado apenas para fora, nunca para eles. Gunko e Shanrock, posicionados um pouco atrás de Imo, cambalearam, mas permaneceram de pé. Os olhos frios de Gunko se arregalaram quase imperceptivelmente, um lampejo de admiração pura e aterradora substituindo sua calma analítica habitual. O rosto mascarado de Shanrock se voltou bruscamente para Imo, seu corpo inteiro rígido, não apenas pela pressão do Aki, mas pela demonstração pura e sem precedentes que presenciou. Ele pensou, então esta é a força de Imo-sama, seu poder. A voz de Imo, quando finalmente se fez ouvir, era baixa, suave, mas cortou a pressão sufocante como um estilhaço de gelo. Ela ecoou com a ressonância do próprio trono vazio. Por quê? Repetiu ele, a palavra carregada de desprezo. Por que me expor? Por que não deixar isso para vocês? Deu um passo lento em direção aos anciãos ajoelhados, Rei Daikitetsu parecendo pulsar com energia sombria ao seu lado. Vamos revisar seu histórico impecável de sucesso, certo? Ele parou diante de São Marcos Marte. Dragão. O exército revolucionário. Nascido sob sua vigilância. Criado nas sombras que você falhou em policiar. Agora ele ameaça queimar tudo o que construímos. Uma falha na vigilância. Uma falha na contenção. Ele voltou seu olhar para Centopman Varcore. Enies Lobby. O Luffy do chapéu de palha. Um garoto com um corpo de borracha e uma boca grande. Ele invadiu sua fortaleza inexpugnável. Queimou nossa bandeira. Declarou guerra contra nós. E foi embora. Onde estava seu poder absoluto então? Onde estava o medo que você inspira? Seus olhos se fixaram em Setambaron Vênus Juro. Nico Robin.
A chave para o século perdido. Capturada. Sim. Mantida em cativeiro. Por um breve período. Depois perdida para a mesma tripulação do chapéu de palha que estava à sua porta. Os poneglyphs permanecem indecifráveis, nossa maior vulnerabilidade exposta porque você não conseguiu manter uma mulher. Ele se virou para São Pastor Júpiter. As plantas de Plutão. Frankie, de Walter Seven. Possuía-as há anos. Bem debaixo dos seus narizes. Quando vocês finalmente se mexeram, ele as destruiu em vez de deixá-las com vocês. Nossa arma suprema, perdida por causa da sua arrogância e lentidão. Finalmente, seu olhar ardente recaiu sobre Senja e Garcia Saturn. E os Lunarianos. Uma raça considerada extinta, cujo poder era lendário. Sobrevive. King. Onde ele está? Servindo como braço direito de Caído. O comandante mais forte dos piratas das feras. Uma relíquia viva de imenso poder, aliado ao nosso maior inimigo, e você nem sabia que ele existia até que fosse tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Imo fez uma pausa, deixando a lista de fracassos o atingir, cada um deles um golpe devastador em seu orgulho. Sua voz baixou ainda mais, tornando-se um sussurro venenoso que carregava um peso aterrador. E o maior fracasso de todos. Gold Roger. O rei dos piratas. Você planejou sua execução em Logetov. Um espetáculo público. Um aviso. O fim da grande era dos piratas antes mesmo de ela começar. E o que aconteceu? Suas últimas palavras incendiaram o próprio inferno que você buscava extinguir. Meu tesouro? Se você o quer, eu o deixo para você. Procure-o. Deixei tudo naquele lugar. Você não acabou com a era. Você a criou. Você transformou um homem em uma lenda e libertou 1000 piratas nos mares. Um tiro pela culatra tão catastrófico, tão absolutamente estúpido, que define todo o seu legado da incompetência. Ele estava de pé sobre eles, o haque do conquistador ainda pressionando, dificultando até mesmo a respiração. Seus rostos estavam pálidos, seus corpos tremendo. Marte parecia desafiador, mas aterrorizado. Valkyrie encarava o chão, a vergonha lutando contra a fúria. A mandíbula de Nusjuro estava tão cerrada que parecia que ia quebrar. Os olhos de Júpiter estavam arregalados com horror crescente diante da dimensão de seus fracassos. Saturno simplesmente parecia destruído, sua mente analítica incapaz de refutar a verdade devastadora. Com esse histórico, Imo cuspiu as palavras, sua voz se elevando novamente, e quando com poder, vocês me perguntam por que eu devo agir pessoalmente. Vocês perguntam por que eu não deixo o destino do mundo, a aquisição de tecnologia vital para nossa sobrevivência, nas mãos de vocês. Porque vocês provaram, repetidas vezes, que não se pode confiar em vocês. Vocês são fracassados. Vergonhosos. E eu não vou deixar que a incompetência de vocês nos condene a todos. Ele virou as costas para os anciãos ajoelhados, dispensando-os com a mesma indiferença com que eles o haviam dispensado momentos antes. O pentagrama púrpura no chão voltou à vida, mais brilhante e violento do que antes. Dirigiu-se a Gunko e Shanrock sem olhar para trás. Nós vamos embora. Agora. Gunko e Shanrock não hesitaram. Entraram no círculo brilhante, o desconforto anterior esquecido diante da demonstração aterradora de poder e autoridade de Imo. Moveram-se com renovado propósito, sua lealdade ardendo mais forte do que nunca. Imo entrou no centro do pentagrama, ainda de costas para os 5 anciãos. Ele ergueu uma das mãos. Ele ordenou, com a voz carregada de firmeza: vamos embora, antes que eu perca a cabeça e mate todos vocês 5. A luz púrpura explodiu para fora, consumindo Imo, Gunko e Shanrock no clarão ofuscante. Quando se dissipou, eles haviam desaparecido. O arsenal estava silencioso, exceto pela respiração ofegante e irregular dos 5 anciãos enquanto lutavam para se levantar dos joelhos, o peso esmagador do poder de Imo e suas palavras condenatórias pairando no ar como veneno. Eles haviam questionado seu soberano. Ele havia respondido. E a resposta os havia despedaçado. Capítulo 7, Reino Germa. 2, One Piece. Trono vazio. V9. O arsenal permaneceu em silêncio.
São Marcos Marti levantou-se, o rosto marcado pela vergonha. Ele tem razão, sussurrou. Nós falhamos com ele. Valkyrie assentiu com a cabeça, seu corpo enorme curvado. De fato, esquecemos nosso propósito. Nos juro ajeitou suas vestes, com as mãos tremendo levemente. Seu julgamento é aguçado. Nos tornamos um fardo. Júpiter murmurou, com profunda tristeza na voz. Cada palavra é verdadeira. Falhamos com o nosso Senhor. Saturno olhou fixamente, sem expressão. Nossa incompetência exige sua ação direta. Os outros assentiram, unidos em sua resolução. Partiram como uma necessidade ardente de provar seu valor ao seu Senhor, que os havia humilhado com justiça. Nordblue, reino alemão. A luz púrpura se dissipou, deixando Imo, Gunko e Shanrock parados no coração do reino Germa. Imo contemplou a paisagem, relembrando a história agora gravada em sua mente. Germa 66. Nomeada em homenagem à sua infâmia. Há 300 anos, os ancestrais Vinsmoke conquistaram todo o Nordblue, e o mantiveram por exatos 66 dias. O reinado brutal e fugaz que deu origem a uma lenda de eficiência aterradora. O próprio nome era uma ostentação, uma lembrança de sua ambição implacável. O reino não foi construído em terra firme. Ele flutuava. Plataformas maciças, com o formato das conchas colossais de criaturas gigantes semelhantes a caracóis, formavam a própria base. Essas plataformas se deslocavam e moviam individualmente, encaixando-se como peças de um quebra-cabeça sombrio. As fronteiras de Germa eram fluídas, em constante mudança, uma nação perpetuamente em movimento. Abaixo, o Mar Azul do Norte agitava-se contra as superfícies metálicas. A arquitetura era uma contradição gritante. Externamente, assemelhava-se a uma fortaleza medieval de pesadelo. Imponentes muralhas de tijolos, pináculos cônicos, torretas majestosas e ameias repletas de canhões. No entanto, espreitando através de janelas de vidro reforçado ou vislumbrando-se em arcos abertos, vislumbravam-se os indícios de tecnologia avançada. Corredores de metal polido, dutos de energia pulsantes e laboratórios modernos e sofisticados, perfeitamente integrados à antiga estrutura do castelo. Eles caminharam pela estranha fusão de passado e futuro, o som de suas botas ecoando nas grades de metal e na pedra ancestral. Finalmente, chegaram às portas maciças da sala do trono. Guardas em uniformes preto e branco da Germa 66 se puseram em posição de sentido, as mãos voando para seus rifles. Antes que pudessem confrontar os intrusos, Gunko se moveu. Um sutil movimento de seu pulso enviou uma pulsação invisível de Aki. Os guardas desabaram silenciosamente no chão, inconscientes. Shanrock empurrou as pesadas portas, revelando a sala do trono flutuante. Era tão imponente quanto o Imo se lembrava, vasta, dominada pelo trono cristalino onde o juiz Vinsmoke estava sentado, irradiando uma autoridade arrogante. O emblema da águia, os motivos de caveira, a bandeira 66, tudo gritava poderio militar e arrogância científica. O juiz ergueu os olhos, estreitando-os ao observar as três figuras que, sem aviso prévio, estavam em seu santuário. Levantou-se lentamente, seu casaco branco e laranja farfalhando. Quem se atreve a vir aqui sem a minha permissão? A voz do juiz trovejou, amplificada e repleta de fúria gélida. Identifiquem-se. Como penetraram as defesas da Germa? Falem, ou serão eliminados. Sua mão instintivamente foi para o painel de controle no apoio de braço de seu trono. Imo deu um passo à frente, um sorriso largo e completamente desarmante se espalhando pelo seu rosto. Ele bateu palmas como uma animação infantil. Meu Deus! Juiz Vinsmoke. Em carne e osso. É você mesmo. Ele praticamente pulou de alegria. Isso é incrível. Sou seu maior fã. Sério, seu trabalho com manipulação de linhagens? É revolucionário. E o exército de clones? Genial. Pura genialidade. Li tudo sobre suas conquistas. Bem, você é um ídolo para mim, sempre quis ser como você. Deixe-me dizer, sua abordagem à bioengenharia está 100 anos à frente da de Vegapunk. Não, deveria estar mais de 1000 anos à frente da de Vegapunk. Sem ofensa ao velho, mas você é o futuro da comunidade científica.
Eu sempre quis ser cientista, sabia. Mas a vida e as circunstâncias ao meu redor nunca permitiram que isso acontecesse, e aqui estou eu, disse Imo com uma expressão triste. Gunko permaneceu rígida ao lado dele, sua expressão uma máscara perfeita e congelada de fria indiferença. Imo-sama, que loucura é essa? Pensou ela, um único e microscópico tremor perto do olho sendo o único sinal de sua turbulência interna. Fingir adoração por esse bruto científico? É indigno de nós. Completamente indigno de nós. Contudo, ele tem um plano. Ele sempre tem um plano. Devo suportar essa indignidade. Ela mudou sutilmente de posição, irradiando uma aura de prontidão letal que contrastava fortemente com a atuação de fã de Imo. Shanrock, por trás da máscara, estava igualmente perplexo. Fã do juiz Vinsmoke. O pensamento era tão absurdo que quase paralisou sua mente geralmente afiada. Imo-sama está empregando guerra psicológica da mais desconcertante variedade. Será que isso visa induzir o alvo a uma falsa sensação de segurança? Ou será genuíno? Não. Impossível. Ele se obrigou a permanecer imóvel, com a mão próxima ao cabo de sua própria arma, pronto para reagir ao menor sinal de Imo. O absurdo inesperado da situação era quase paralisante. O juiz olhou fixamente. Seu magnífico bigode se contraiu violentamente. Seu rosto, geralmente uma máscara de arrogância e confiança, oscilou entre choque, descrença e, finalmente, uma fúria incandescente. A mera audácia de ser tratado como uma celebridade por um intruso em sua própria sala do trono, depois de suas defesas terem sido rompidas com tanta facilidade, era mais do que insultante. Capítulo 8, Reino Germa, 3, One Piece. Trono vazio, Vernovel Sala do Trono, Reino Germa. O rosto do juiz ficou roxo. Fã. Você ousa zombar de mim na minha própria sala do trono. Seu punho estilhaçou o apoio de braço de cristal. Soldados. Crianças. Matem esses tolos. Mostrem a eles o preço de insultar a Germa 66. Os irmãos Vinsmoke se moviam como um raio, e Shiji se transformou em um borrão carmesim. Valquíria cintilante. Uma luz vermelha explosiva preencheu o ar. Niji crepitou com eletricidade. Denji Kiblu. Ele avançou, o raio vivo mirando o coração de Imo. O braço de Yonji se transformou em um machado giratório. Vinchgren, machado Germa. Reiju exalou uma nuvem brilhante. Rosa venenoso. Antes que pudessem percorrer metade da distância, Imo levantou um dedo e disse agora. Gunko ergueu a mão direita. Um arco cintilante de pura energia se materializou. Fruta flecha flecha. Chuva estelar fantasma. Ela puxou a corda. Uma dúzia de flechas translúcidas em forma de estrela vibraram com energia destrutiva. Fvoshon. As flechas desapareceram em um instante. No momento seguinte, cravaram-se nas crianças da família Vinsmokes. A explosão de Shiji se dissipou quando uma flecha rápida perfurou seu coração. O relâmpago de Niji se dissipou quando outro atravessou sua garganta. O braço mecânico de Yonji congelou no meio do movimento, com uma flecha em forma de estrela saindo de seu crânio. A nuvem venenosa de Reiju se dissipou quando ela desabou, com uma flecha cravada em sua testa. 4 super-soldados. Mortos em segundos. O juiz Vinsmoke considerou que as crianças geneticamente modificadas, que ele considerava uma obra-prima, não duraram nem alguns segundos diante do poder de Gunko. Shanrock desembainhou sua espada, Cénero. Fruta de Cénero. Modelo cão infernal. Ele bateu o pomo da raquete no chão. Cérbero, liberte-se. A espada se transformou. Um enorme cão de 3 cabeças, cada cabeça uma boca feroz de metal obsidiana, surgiu onde Shanrock estivera. Cada cabeça lançou mísseis de energia escura, do tamanho de uma cabeça, contra os soldados Germa que se alinhavam nas varandas. Screeibum! Screeibum! Explosões devastaram a sala do trono. Soldados desapareceram em meio a rajadas de fogo e estilhaços. Pedras se despedaçaram. Metal crepitou. A guarda de elite da Germa 66 transformou-se em crateras fumegantes e pedaços de corpos espalhados.
O Cerberus se dissolveu, voltando a ser a espada de Shanrock. Ele permaneceu calmo em meio à carnificina. Silêncio. Denso. Sufocante. Quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelo gotejar de um líquido. O juiz ficou paralisado em seu estrado, o rosto pálido, os olhos arregalados de um horror dilacerante. Seus filhos. Seu exército. Em poucos segundos, tudo desapareceu. Parece um pesadelo para ele. Imo caminhou em direção a ele. Lentamente. Deliberadamente. Ele parou na base do estrado. Ele não gritou. Ele não elevou a voz. Ele simplesmente olhou para o juiz. Bom aqui do conquistador rompeu em um planetoide de pura e esmagadora força de vontade. Ele atingiu Judge como uma montanha física. O poderoso rei da Germa foi arrancado do chão. Ele caiu de joelhos, ofegante, subjugado pela mera existência de Imo. Sua vontade, seu orgulho, tudo despedaçado em poucos instantes. Lágrimas escorriam pelo rosto do juiz. Quem? O que é você? Ele perguntou com a voz embargada. Imo esboçou o mesmo sorriso desarmante de antes, mas agora ele continha apenas um vazio arrepiante. Eu não te disse, juiz. Sou seu maior fã. Ah! Ele se inclinou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Já que você está prestes a morrer, deixe-me compartilhar um segredo. Ele fez uma pausa, saboreando o terror do juiz. Seu tataravô conquistou todo o North Blue. Mas só conseguiu mantê-lo por 66 dias. Sabe por quê? O juiz olhou fixamente, sem entender. O sorriso de Imo se alargou, predatório e ancestral. Fui eu. Eu não queria que a Germa se tornasse tão poderosa. Tão influente. Tão descontrolada. Então, eu organizei um pequeno empurrão. Uma rebelião aqui, uma revolta pirata ali, algumas falhas infelizes na cadeia de suprimentos. 66 dias. Tempo suficiente para deixar claro o ponto. Tempo suficiente para garantir que a Germa 66 se tornasse uma lenda, não uma ameaça. Ele deu uma risadinha, um som como de pedras sendo moídas. Tenho podado sua árvore genealógica por séculos, juiz. Mantendo você útil, mas nunca útil demais. O sangue sumiu do rosto de Judge. Seus olhos se arregalaram como uma compreensão horrível e repentina. O poder insuportável. A manipulação histórica. A admissão que exuale de séculos de interferência. Tudo fez sentido. Vê você, ele ofegou. Você é do governo mundial, você é. Ele, os olhos de Imo brilharam com um divertimento sombrio. Bingo! Exclamou ele. Rei Daikitetsu saiu da bainha. A lâmina vermelho escura reluziu à luz da fogueira. Schlick. A cabeça do juiz Vinsmoke, com os olhos ainda arregalados de horror, despencou de seus ombros. Rolou pela pedra polida, deixando um rastro carmesim, e parou perto da bandeira caída com o número 66. Seu corpo tombou de lado ao lado do trono. Gunko ficou paralisada, sua máscara finalmente se quebrando em espanto. Imo-sama orquestrou a queda do maior conquistador do North Blue, 3 séculos atrás. Ele molda poderes como a Germa 66 nas sombras, ele não é apenas nosso soberano. Ele é o arquiteto do próprio destino. Shanrock encarou a cabeça decepada de Judge, depois Imo limpando o rei Daikitetsu. 300 anos, os Vinsmokes acreditavam que seu reinado de 66 dias havia sido um fracasso. Nunca foi deles. Foi um plano dele. Uma lição aprendida há 3 séculos, e a prova final hoje. Ele apertou o cabo da espada. Ele não reage ao caos. Ele o cria. Ele o controla. Ele é a tempestade, e nós somos o seu relâmpago. Imo embainhou o rei Daikitetsu. O clique suave ecoou na tumba silenciosa. Ele observou a carnificina, os corpos, o sangue, os 2 cavaleiros divinos leais em posição de prontidão. O fanatismo havia desaparecido. Apenas o soberano permanecia. Certo, disse Imo, com voz profissional. Gunko, assegure os dados do fator de linhagem. Shanrock, leve as instalações de clonagem e também os trajes das crianças Judge. Eles são o que temos de mais valioso aqui. No futuro, nossos CP0 usarão esses trajes, que aumentarão drasticamente seu poder.
Conseguimos o que viemos buscar. Leve também os corpos de toda a família Vismok para Mary Joyce. Eles serão excelentes cobaias de pesquisa. Que o resto queime. Ele passou por cima do corpo de Judith sem olhar para trás. Gunko, ficaremos aqui no Nostru. Depois que tudo estiver coletado, Shanrock, retorne para Mary Joyce e entregue tudo ao Saturno. Capítulo 9, Reino Germa. 4, One Piece. Trono vazio. Vernovel. Enquanto Shanrock se preparava para cumprir suas ordens, Imo enfiou a mão em suas vestes e retirou um Dendemushi diferente de qualquer outro. Sua carapaça era de ouro puro, com entalhes intrincados que pareciam se mover e mudar conforme o ângulo de visão. Pequenas protuberâncias em forma de coroa adornavam sua cabeça, e seus olhos eram de um roxo profundo, quase preto. Gunko observou com curiosidade enquanto Imo ativava o caracol transmissor especial. Não se tratava de um dispositivo de comunicação comum. Era uma linha direta com a mais alta autoridade do governo mundial, ignorando todos os canais normais. Os olhos do Dendemushi se fecharam, mas de repente se abriram. Blu blu blu. Blu blu blu. O toque ecoou pela sala do trono devastada, um som estranhamente alegre em meio a tanta destruição. Após alguns instantes, as feições do caracol se transformaram, seu rosto se esticando e remodelando-se para se tornar o do ancião Jai Garcia Saturno. Imo-sama, a voz de Saturno veio através do Dendemushi, respeitosa, mas não subserviente. A que devemos esta comunicação? A expressão de Imo permaneceu impassível. Estou ligando do que restou do reino Germa, Saturno. Os 5 anciãos trocaram olhares, suas máscaras estoicas mal disfarçando a surpresa. O reino Germa foi destruído, continuou Imo, com um tom pragmático. A família Vismok está morta e suas forças militares foram eliminadas. Os olhos de Saturno se arregalaram ligeiramente. Destruídos. Como? Os Vismoks eram formidáveis, mesmo que fossem problemáticos. Os lábios de Imo se curvaram num leve sorriso. O exército revolucionário atacou enquanto investigávamos suas atividades. Eles lançaram um ataque em grande escala, pegando os Vismoks de surpresa. Quando chegamos, já era tarde demais para salvá-los. Gunko sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela manteve a compostura, mas sua mente fervilhava. Ele está culpando o exército revolucionário. Mas fomos nós que, não, claro. Esse é o jeito de Imo-sama. Ele cria o caos e depois molda a narrativa para servir aos seus propósitos. O exército revolucionário será culpado, dando ao governo mundial justificativa para reprimir ainda mais a dissidência. Shanrock, que acabara de recolher os trajes de ataque, cruzou o olhar com Gunko e acenou com a cabeça quase imperceptivelmente. Brilhante, pensou ele. O exército revolucionário tem sido uma pedra no nosso sapato há anos. Isso nos dá o pretexto perfeito para eliminá-los de forma mais agressiva. Imo-sama não apenas reage aos eventos mundiais, ele os orquestra. Em Mary Joyce, os 5 anciãos processaram essa informação como uma clareza fria e calculada. O ancião Marcus Mars, com seus longos cabelos brancos caindo sobre os ombros, não questionou a afirmação. Em vez disso, seus olhos brilharam como uma compreensão aguçada. O exército revolucionário, um bode expiatório perfeito, Imo-sama. A reputação de Dragon por sua rebeldia torna essa narrativa convincente. O olhar de Imo permaneceu impassível. Testemunhei a partida da sua nave capitânia quando chegamos. Suas bandeiras eram inconfundíveis. Parece que o dragão se tornou imprudente. Saturno ergueu a mão, não para silenciá-lo, mas para enfatizar o entendimento mútuo. Imo-sama nos concedeu não apenas uma vitória, mas uma jogada de mestre estratégica. O exército revolucionário é o culpado, o mundo se une contra eles e nós emergimos mais fortes. Ele voltou toda a sua atenção para o Dendemushi. Quais são as suas ordens exatas, Imo-sama? Eles percebem instantaneamente, Gunko compreendeu, ao ouvir os anciãos através da transmissão do caracol. Sem dúvida, sem hesitação. Eles reconhecem a obra de Imo-sama e a genialidade de incriminar Dragon. Não são apenas instrumentos. São cúmplices voluntários, saboreando o engano.
Shanrock sentiu uma onda de orgulho feroz. Eles sabem que Imo-sama eliminou a Germa e já estão calculando como explorar a mentira. A queda dos Vinsmokes é apenas o primeiro passo em uma guerra muito maior orquestrada por Imo-sama. A expressão de Imo permaneceu inalterada enquanto se dirigia a Saturno. Você anunciará ao mundo que o exército revolucionário destruiu o reino Germa. Enfatize a ameaça existencial que eles representam para todas as nações. Use isso para justificar uma expansão militar sem precedentes e o controle absoluto dos mares. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. E Saturno? Garanta que as provas sejam irrefutáveis. Plante bandeiras do exército revolucionário, forje comunicações interceptadas, crie depoimentos de sobreviventes. Deixe a execução a seu critério. Os 5 anciãos trocaram um único olhar significativo. Nenhuma palavra foi necessária. Os olhos de Mars se estreitaram em aprovação, os dedos de Nusjuro se entrelaçaram em pensamento, Valkyrie sorriu como um predador farejando sangue, e Júpiter assentiu com um aceno curto e decisivo. Eles entenderam implicitamente. Imo-sama não havia relatado nenhum ataque. Ele havia arquitetado uma mentira. Incriminar Dragon não era apenas conveniente, era uma estratégia devastadoramente eficaz. Desacreditava seu maior inimigo, justificava a militarização global e permitia que eles se apoderassem da tecnologia da Germa sob o pretexto de protegê-la das mãos dos revolucionários. Saturno, em particular, percebeu a genialidade fria. O caos seria uma cortina de fumaça para sua própria tomada de poder, voltando o mundo contra o dragão enquanto consolidavam o controle. O rosto de Saturno manteve uma expressão de compostura, mas seus olhos ardiam como uma aprovação feroz. Brilhante. Absolutamente brilhante. Destruir a Germa nós mesmos e transformar sua aniquilação em uma arma contra a Dragon. As evidências serão impecáveis, a história irrefutável. O mundo caçará o dragão enquanto nós reivindicamos seus despojos. Imo-sama não apenas controla o tabuleiro, ele reescreve as próprias regras do jogo. Após um breve instante de silêncio consensual, Saturno baixou a cabeça em submissão absoluta e inabalável. Sim. A única palavra ecoou pela sala do trono do reino de Germa e pela câmara dos 5 anciãos em Merigioise. Imo assentiu, satisfeito. Ótimo. Espero resultados em breve. Com isso, ele encerrou a chamada, e o rosto do Dendenmushi voltou ao seu estado normal de sono. Ele se voltou para Gunko Shanrock, a persona de fã incondicional completamente desaparecida, substituída pelo soberano frio e calculista que governava o mundo das sombras. O jogo começou, disse ele, com um toque de satisfação na voz. Agora, vamos terminar aqui e passar para a próxima peça no tabuleiro. Capítulo 10, Almirante da Frota Sengoku, One Piece. Trono Vazio, V-Novel Grand Line, Marineford. Já haviam se passado várias horas desde a queda do reino de Germa. No bastião da justiça naval, Marineford, o ar estava carregado com o peso do dever. O almirante da frota Sengoku estava sentado atrás de sua enorme mesa, uma montanha de papelada ameaçando consumi-lo. Relatórios sobre atividades piratas no Novo Mundo, pedidos de recursos adicionais do G5 e briefing de inteligência sobre os movimentos dos Yonko exigiam sua atenção. Seu rosto, marcado pelas linhas de inúmeras batalhas e noites em claro, era uma máscara de concentração. Ele esfregou as têmporas, sentindo a dor familiar de uma dor de cabeça começar a se formar atrás dos olhos. De repente, o Dendenmushi vermelho, cuidadosamente desenhado para tocar, que estava sobre sua mesa, começou a emitir um som único de 3 tons. Blu, blu, blu. Sengoku ergueu a cabeça bruscamente. Aquela não era uma ligação comum. Era a linha direta, reservada exclusivamente para os escalões mais altos do governo mundial. Os próprios Gorosei. Ele ajeitou o casaco, sua postura instantaneamente enrijeceu, e colocou a mão sobre o caracol. Aqui é o almirante da frota Sengoku, respondeu ele, com voz grave e respeitosa. As feições do caracol se transformaram, assumindo a face austera e autoritária do ancião Jair Garcia Saturn. Almirante da frota. Temos uma situação da mais alta prioridade.
Sengoku franziu a testa. Estou ouvindo, ancião Saturno. O reino Germa caiu, declarou o Saturno, sua voz desprovida de emoção, mas carregando o peso de um deslizamento de terra. Completamente destruído. A família Vinsmoke está confirmada como morta, e suas forças militares, Germa 66, foram aniquiladas. Por um instante, o mundo pareceu parar. Os olhos de Sengoku se arregalaram em genuíno e sincero choque. Germa 66. Um exército de clones super-humanos, liderado por uma família de guerreiros geneticamente aprimorados. O reino que dominava os mares com sua tecnologia avançada e eficiência implacável. Destruído. Caído. Sengoku repetiu, sua voz quase um sussurro. Por quem? Os Yonkou? Algum deles finalmente atacou o North Blue? Não, interrompeu Saturno, com um tom cortante. Foi o exército revolucionário. O nome pairava no ar como um golpe físico. O exército revolucionário. As forças do dragão. A maior ameaça ideológica à existência do governo mundial. Atacar um reino soberano, especialmente um tão militarizado quanto Germa, era uma escalada sem precedentes. O exército revolucionário. A voz de Sengoku estava carregada de incredulidade. Tem certeza? As táticas dele sempre foram de subterfúgio, incitando rebeliões internas. Um ataque direto e em grande escala não é um método deles. Nossos próprios agentes da inteligência testemunharam a partida da nave capitânia deles, respondeu Saturno, sem deixar espaço para contestação. As evidências são irrefutáveis. Dragon se tornou ousado, almirante da frota. Ele abandonou a máscara de revolucionário e se revelou nada mais que um rei terrorista. Isso foi uma declaração de guerra total. A mente de Sengoku girava. Dragon, atacando Germa. Não faz sentido. Germa era um estado mercenário, leal apenas a quem pagasse mais. Eles não tinham lealdade ao governo mundial, mas também não estavam fomentando ativamente uma rebelião. Por que Dragon desperdiçaria recursos eliminando-os? Isso não serve a nenhum propósito estratégico para sua causa de libertar nações. Serve apenas para torná-lo o homem mais procurado do mundo, um alvo para todas as potências remanescentes. Isso me pareceu errado, profundamente errado. As implicações são catastróficas, almirante da frota, continuou Saturno, com a voz endurecida. Se o exército revolucionário conseguir aniquilar a Germa 66, nenhum reino estará a salvo. O equilíbrio de poder estará destruído. Não podemos permitir que este ato de agressão desenfreada fique sem resposta. A mente tântica de Sengoku começou imediatamente a avaliar as consequências. O pânico se espalharia pelos reinos aliados. Os piratas veriam isso como um sinal de fraqueza, uma oportunidade para expandir seu território. E a marinha, esperava-se que a marinha tapasse a represa em uma enchente que já havia rompido as muralhas. Quais são as suas ordens, ancião Saturno? Perguntou Sengoku, com a voz firme apesar da turbulência interior. Vocês receberam uma transmissão oficial nossa dentro de 1 hora, instruiu Saturno. Devem divulgá-la imediatamente por todos os canais. O mundo ficará sabendo dessa atrocidade. Coloquem todas as forças da marinha em alerta máximo. Esperamos um aumento na atividade pirata e possíveis ataques imitadores de células revolucionárias. Sengoku assentiu com um semblante sombrio. Entendido. Mobilizarei as frotas e convocarei todos os vice-almirantes disponíveis para Marineford para um destacamento imediato. Ótimo, disse Saturno. Além disso, a captura ou eliminação de Monkey D. Dragon e dos comandantes do exército revolucionário deve ser a prioridade máxima da organização dos fuzileiros navais. Todas as outras operações são secundárias. Queremos suas cabeças, almirante da frota. O mundo exige justiça. A ênfase no nome completo de Dragon causou outro choque em Sengoku. Eles não estão apenas atrás do exército, eles querem o sangue de Dragon. Estão usando isso para justificar uma caçada humana de proporções sem precedentes. Não se tratava apenas de justiça ou de manter a ordem. Parecia um pretexto. Uma justificativa para algo muito maior, algo que os Gorosei vinham planejando há muito tempo.
Os fuzileiros navais não falharão, declarou Sengoku, com voz resoluta. Cuidado para que não aconteça, respondeu Saturno, e com isso, a conexão foi cortada. O Dendemushi retornou ao seu estado dormente, deixando Sengoku sozinho no silêncio ensurdecedor de seu escritório. Ele recostou-se na cadeira, o choque dando lugar a uma raiva latente e a uma profunda suspeita. A Alemanha destruída pelo exército revolucionário. É mentira. Ou pelo menos, não é toda a verdade. Ele conhecia Dragon. Embora seus ideais fossem diametralmente opostos, Sengoku compreendia a metodologia do homem. Dragon era um revolucionário, um estrategista que desmantelava sistemas por dentro. Um ataque frontal a uma potência militar como a Germa seria imprudente, um desperdício e, em última análise, contraproducente para seu objetivo de conquistar os corações e as mentes dos oprimidos. Isso só o transformaria em um monstro aos olhos do próprio povo que ele buscava libertar. Então, por quê? Pensou Sengoku, com os dedos entrelaçados à sua frente. Quem se beneficia com isso? O governo mundial ganha um inimigo terrível para unir o mundo contra ele. Eles ganham justificativa para o controle militar absoluto. É a Germa, com os Vismokes mortos. O que acontece com a tecnologia deles? As instalações de clonagem? Os dados científicos? A resposta era óbvia. Seriam confiscados para a segurança e absorvidos pelo governo mundial. Uma constatação arrepiante o atingiu. Eles não apenas encontraram uma oportunidade, eles a criaram. Eles orquestraram a destruição do reino de Germa e estão usando o Dragon como bode expiatório. O pensamento era tão monstruoso, tão traiçoeiro, que ele quase o descartou. Mas tudo em suas décadas de experiência, cada instinto que ele havia aprimorado nos cantos mais obscuros do mundo, gritava que ele estava certo. Ele se levantou, sua decisão tomada. Não podia contestar a narrativa, não abertamente. Fazer isso seria suicídio e mergulharia o mundo em um caos ainda maior. Mas ele podia controlar a resposta dos fuzileiros navais. Ele podia garantir que caçassem as verdadeiras ameaças, não apenas os fantasmas que os Gorosei queriam que perseguissem. Precisava de seus melhores comandantes, seus oficiais mais confiáveis. Precisava avaliar essa nova realidade com eles, para se preparar para a tempestade que sabia estar por vir. Ele caminhou até a porta e a escancarou, dando uma ordem aos berros para o fuzileiro naval assustado do lado de fora. Só em um alarme geral. Todos os vice-almirantes e superiores, apresentem-se imediatamente na sala de conferências. Esta é uma emergência global. Em poucos minutos, a cavernosa sala de conferências circular em Marineford estava repleta das figuras mais poderosas da Marinha. Tsuru, Sakazuki, Borsalino e muitos outros tomaram seus lugares ao redor da grande mesa, com os rostos marcados por confusão e preocupação. A atmosfera estava carregada de tensão. Uma convocação como essa era inédita em tempos de paz. O vice-almirante Garp e o almirante Kuzan não estavam presentes porque não costumam estar em Marineford neste evento. Sengoku estava de pé na cabeceira da mesa, o rosto sombrio, suas feições semelhantes às de Buda parecendo carregar o peso do mundo inteiro. Ele não perdia tempo com gentilezas. Ele começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Acabei de receber notícias dos 5 anciãos. O reino de Germa foi destruído. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Tsuru ajustou os óculos, seus olhos aguçados, não deixando escapar nada. Os 2 almirantes, Akainu e Kizaru, permaneceram impassíveis, mas com a concentração absoluta. Destruído. Kizaru rosnou, inclinando-se para a frente. Por quem? Caído. Big Mom? Pior, afirmou Sengoku categoricamente. O exército revolucionário a sala irrompeu em uma cacofonia de incredulidade. Meu palpite estava certo. Gritou Akainu, com os punhos cerrados. Eu sabia. Agora o dragão começou a mostrar suas verdadeiras cores. Temos certeza de que essa informação é precisa? Perguntou Tsuru calmamente, embora sua voz demonstrasse uma ponta de dúvida. Parece destoar da metodologia deles.
O relatório vem diretamente dos Gorosei, que o receberam de seus agentes da inteligência presentes naquele momento, anunciou Sengoku, observando atentamente suas reações. O governo mundial divulgará esta notícia ao mundo em breve, concluiu Sengoku. Nossas ordens são colocar todas as forças em alerta máximo e fazer da captura de Monkey D. Dragon e seus comandantes a prioridade máxima absoluta da marinha. Ele fez uma pausa, deixando a ordem ser assimilada. Viu o fogo nos olhos de Akainu, o cálculo frio nos de Kizaru, a curiosidade entediada. Isto muda tudo, disse Sengoku, com a voz grave. O exército revolucionário mostrou as suas verdadeiras cores. Não são libertadores. São conquistadores. Representam uma ameaça para todas as nações sob a nossa proteção. Desta vez, ultrapassaram todos os limites. Capítulo 11, Homem Procurado, One Piece. Trono Vazio. V9. O sol da manhã nasceu sobre um mundo transformado para sempre. Em cada cidade portuária, em cada convés de navio, em cada mansão nobre e esconderijo de piratas, a mesma manchete estampava as primeiras páginas do Jornal Econômico Mundial. O papel do jornal ainda estava fresco, a tinta com cheiro de desastre e engano. O reinado de terror do exército revolucionário. Germa 66 aniquilada, reino em ruínas. Sob as letras pretas em negrito, uma ilustração granulada de um artista retratava as imponentes torres tecnológicas do reino Germa envoltas em chamas. Imagens menores mostravam a família Vismok, com os rostos riscados em um vermelho intenso e brutal. E dominando o centro da página, um novo cartaz de recompensa, recém-impresso, causou comoção no mundo todo. Desejado macaco de dragão morto ou vivo 3.508.219.743 bagas. O número era astronômico, uma cifra que eclipsava até mesmo as recompensas dos Yonko. Era uma declaração. Um preço a ser pago pela própria revolução. O novo mundo, a bordo do Moby Dick, o convés do grande navio branco, estava estranhamente silencioso. As risadas estridentes e o tilintar das taças de saque que normalmente marcavam a manhã estavam ausentes. Em vez disso, os piratas do Barba Branca estavam reunidos em grupos, com semblantes sérios, enquanto passavam de mão em mão o único exemplar do jornal. O próprio Barba Branca, Edvard Nevgati, estava sentado em sua habitual cadeira semelhante a um trono no convés principal. Um jovem membro da tripulação aproximou-se nervosamente, estendendo-lhe o papel. Pai, você precisa ver isso. Nevgati pegou o jornal, suas mãos enormes fazendo o tabloide parecer pequeno. Seus olhos, geralmente cheios de um calor paternal, se estreitaram enquanto ele lia a manchete. O rosnado baixo e gutural ressoou em seu peito, vibrando através das próprias tábuas do navio. Dragão, ele resmungou, o nome pesando em sua língua. Atacar Germa diretamente, esse não é o seu jeito. Marco, a Fênix, seu primeiro comandante de divisão, pousou suavemente ao lado dele, com uma expressão preocupada. Não faz sentido, pai. O dragão sempre pensou a longo prazo, em virar as pessoas contra o governo mundial. Massacrar um reino, mesmo um tão corrupto quanto Germa, só o torna um vilão aos olhos do público. Exatamente, resmungou Barba Branca, apertando o papel com força até que ele começasse a rasgar. Isso cheira a armação. O governo mundial precisava de um monstro, e eles simplesmente criaram um do nada. Ele ergueu o olhar, percorrendo sua tripulação, sua família. Eles estão usando isso para justificar uma guerra. Uma guerra para esmagar qualquer um que use uma se opor a eles. Lembrem-se das minhas palavras, isso é só o começo. Totulant, Castelo Volicac. O ar em Totulant estava impregnado com o aroma de açúcar e fúria. Em sua opulenta sala do trono, Charlotte Lilin, a imperatriz Big Mom, estava sentada cercada por seus filhos aterrorizados. Ela segurava o jornal em uma mão e um pedaço da mesa na outra, do qual deu uma grande mordida, estilhaçando a madeira. Alemanha! Ela gritou, sua voz ecoando como o lamento de uma banshee. Minha Alemanha! Seu corpo tremia numa mistura de raiva e tristeza. Eu ia casar um dos meus filhos com alguém daquela família. Eu ia ficar com a tecnologia deles, os exércitos deles. Eles seriam meus.
E aquele dragão de cara escamosa simplesmente queimou tudo. Seu filho mais velho, Próspero, deu um passo à frente cautelosamente. Mãe, por favor, acalme-se. Esta é, na verdade, uma oportunidade perfeita. Com a Germa derrotada, seus avanços científicos estão disponíveis. Podemos enviar nossas forças para o North Blue, reivindicar as ruínas e recuperar toda a tecnologia restante. Podemos transformar esta tragédia em nosso triunfo. Big Mom parou de mastigar, com os olhos arregalados. Um sorriso lento e ganancioso se espalhou por seu rosto, substituindo a raiva. Mamãe, você tem razão, Próspero. Você é tão esperto. Se o dragão quer destruir meus brinquedos, eu vou recolher os pedaços. Preparem os navios. Vocês vão para o North Blue. Vão encontrar tudo o que puderem. Tudo naquelas ruínas agora pertence a Big Mom. País de Wano, Onigashima. No alto da ilha vulcânica de Onigashima, caído, o rei das feras, estava sentado sozinho na cúpula em forma de crânio, cercado por barris de saquê vazios. Ele soltou uma gargalhada estrondosa e embriagada que fez tremer os próprios alicerces de sua fortaleza. Um de seus subordinados havia jogado o jornal a seus pés, e ele o encarou com olhos turvos e divertidos. Vororo! Olha só isso! Ele rugiu, apontando um dedo enorme para a nova recompensa de Dragon. 4 bilhões. Quase 4 bilhões de frutas vermelhas. Que piada! Ele socou o chão com força, criando uma cratera. O exército revolucionário. Destruindo a Germa. Não me faça rir. Dragão é uma barata que se esconde nas sombras, sussurrando veneno nos ouvidos das pessoas. Ele não tem coragem para uma luta de verdade. Isso é obra do governo mundial. Eles ficaram com medo da própria sombra, então atearam fogo e culparam alguém. Ele deu um enorme gole de um barril recém-chegado. Mas essa recompensa, isso é interessante. Eles o querem tanto que vão pagar uma fortuna. Talvez eu mesmo devesse ir atrás desse terrorista. Levar a cabeça dele para Mary Joyce. Que caos glorioso isso causaria. Ah! Uma bela festa, sem dúvida. Em algum lugar na Grande Line, Red Force no convés do navio de Shanks, o ruivo, o ambiente era sombrio. Shanks estava sentado em silêncio, seu olho bom fixo no jornal que tinha nas mãos. Ben Beckman estava ao seu lado, fumando seu cigarro, com uma profunda carranca estampada no rosto. Isso é ruim, disse Beckman, soltando uma nuvem de fumaça. Muito ruim. Estão colocando um alvo tão grande nas costas do dragão que todos os caçadores de recompensas do mundo vão querer pegá-lo. Shanks ficou em silêncio por um longo momento, com o olhar distante. Finalmente, suspirou, um som carregado de tristeza. Eles estão distorcendo a narrativa, Ben. Transformando uma luta pela liberdade em um ato de terror. Isso vai dividir as pessoas. Vai deixá-las com medo. Ele dobrou o jornal delicadamente. O governo mundial está com medo. Tem medo do dragão e tem medo da verdade. Por isso, está criando uma mentira tão monstruosa que ninguém ousará questioná-la. Olhou para o horizonte, com uma expressão sombria. Essa guerra que eles querem, está chegando. E será maior do que qualquer coisa que já vimos. Baltigo, quartel-general do Exército Revolucionário. O clima no centro de comando do Exército Revolucionário não era de triunfo, mas de fúria fria e concentrada. O jornal estava aberto sobre uma grande mesa central, o cartaz de recompensa de Dragão encarando-os como uma acusação. O próprio dragão estava de pé na cabeceira da mesa, o rosto uma máscara impassível, mas seus olhos ardiam com um fogo frio. Seus comandantes estavam reunidos. Sabo, o chefe de gabinete, com os punhos cerrados com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Koala, o rosto pálido de choque e raiva. Yak, cujas feições de tritão estavam contorcidas em descrença. Isto é uma declaração de guerra, rosnou Sabo, batendo com o punho na mesa. Não apenas contra nós, mas contra a própria ideia de revolução. Estão nos chamando de terroristas para justificar nos caçarem como animais. Quem poderia ter feito isso? Perguntou Koala, com a voz tremendo levemente. A Germa era poderosa. Exterminá-los completamente, e nos incriminar.
Os recursos necessários não são os fuzileiros navais, afirmou Ack com firmeza. Sengoku é um cão do governo mundial, mas não é tolo. Ele não autorizaria algo tão descaradamente enganoso. Isso vem de cima. Muito de cima. Dragon finalmente falou, sua voz baixa e ressonante, dissipando a tensão no ar. Não importa quem apertou o gatilho. O que importa é quem se beneficia. Ele apontou para o jornal. O governo mundial tem seu bode expiatório. Eles uniram os reinos aterrorizados sob a bandeira da justiça. Eles têm o pretexto de que precisam para expandir seu controle militar indefinidamente. Ele olhou para seus comandantes, com o olhar intenso. Eles nos entregaram o manto do vilão, esperando que sejamos destruídos por ele ou que nos tornemos o próprio vilão. Não faremos nenhuma das duas coisas. Ele pegou o cartaz de recompensa, encarando o próprio rosto. Eles querem um monstro. Querem um terrorista. Nós lhes daremos algo muito mais aterrador. Nós lhes daremos a verdade. Esta mentira despertou um gigante adormecido. De hoje em diante, não nos esconderemos nas sombras. Lutaremos. Exporemos. Mostraremos ao mundo quem é o verdadeiro inimigo. Que venham. Que vejam o que acontece quando se metem com o exército revolucionário. Capítulo 12, Monkey D. Garp, One Piece. Trono vazio. V9. A grande linha era uma tapeçaria de contradições, um lugar de beleza estonteante e perigo indizível. Em um trecho relativamente calmo do mar, um navio de guerra da marinha cortava as ondas, suas velas brancas ostentando a insígnia da justiça. Em seu convés, duas figuras permaneciam em silêncio, suas mentes em mundos completamente diferentes, apesar da proximidade. O vice-almirante Garp, o herói dos fuzileiros navais, encostou-se ao parapeito, o rosto curtido pelo tempo voltado para o horizonte. Ele havia lido o jornal naquela manhã, assim como todos os outros. A manchete foi como um golpe físico, um soco no estômago. Ele amassou o jornal em suas mãos, a imagem do rosto do filho, agora rotulado como o terrorista mais procurado do mundo, queimando em sua mente. Ao lado dele, o almirante Kuzan, conhecido por muitos como Aokiji, estava de pé com as mãos nos bolsos, sua postura geralmente relaxada, disfarçando a inteligência afiada que se escondia por trás de seus olhos semicerrados. Ele também tinha visto as notícias. Leu-as com uma crescente sensação de inquietação, um sentimento que apenas solidificou sua recente decisão, que mudaria sua vida. O destino deles era o Water 7. Sua missão, conforme as ordens de Sengoku, era capturar os piratas do Chapéu de Palha, a tripulação que havia declarado guerra ao governo mundial em Enies Lobby. À primeira vista, uma tarefa simples. Mas as notícias sobre a Germa e a Dragon lançaram uma longa e sombria sombra sobre a missão. Garp finalmente quebrou o silêncio, com a voz num resmungo baixo. 3 bilhões e meio de frutinhas, Eles realmente se superaram desta vez. Kuzan não se virou, mas sua voz pairou sobre ele, fria e ponderada. É uma declaração, Garp-san. Não é apenas uma recompensa. Eles não estão apenas tentando capturar Dragon. Eles estão tentando erradicar sua ideologia. Não me venha falar de ideologia, retrucou Garp, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o corrimão. Eu sei o que diz aquele jornal. Reinado do terror. Aniquilador. É um monte de mentiras. Tudo mentira. Kuzan finalmente virou a cabeça, olhando para o lendário fuzileiro naval como uma expressão curiosa. Você não acredita que Dragon seja capaz disso? Capaz? Talvez, admitiu Garp, com a voz pesada. Meu rapaz, ele sempre teve uma chama dentro de si. Uma convicção que poderia incendiar o mundo se ele a deixasse. Mas disposto? Nunca. Dragão não massacra reinos por espetáculo. Ele os mina. Ele expõe sua corrupção. Ele coloca seu próprio povo contra eles. Mas isto é trabalho de carniceiro. É sujo, barulhento e não serve para nada além de amedrontar as pessoas. Ele socou o corrimão. Esse não é o estilo dele. Esse é o estilo do governo mundial. O monólogo interior de Garp era um turbilhão de conflitos. Dragon, meu filho, o rei terrorista.
O garoto que chorou pelos escravos que viu na Terra Santa, que se enfureceu contra os nobres que tratavam a vida humana como mercadoria. Estão pintando como um monstro para justificar seus próprios planos monstruosos. Querem que todos olhem para Dragão e vejam um demônio, para que não vejam os demônios no topo do mundo. E eu deveria ser o cão leal deles, caçando a tripulação do meu próprio neto enquanto arrastam o nome do meu filho pela lama. Que piada de mau gosto. Kuzan ouviu o desabafo de Garp, com uma expressão indecifrável. Ele sempre respeitara a bússola moral de Garp, mesmo que nem sempre concordasse com seus métodos. Essa raiva crua e paternal era algo novo, algo que atravessava as camadas da burocracia da Marinha e atingia o cerne da questão. Então Garp-san também vê isso, pensou Kuzan, com o olhar perdido no mar azul infinito. Ele sabe que tudo isso é uma farsa. A questão é, o que ele fará a respeito? Ele é um herói, um símbolo. Será que ele pôde virar as costas para isso, mesmo pelo bem do próprio sangue? Eu me afastei porque não conseguia suportar a justiça absoluta que estava se tornando tudo, menos justiça. Mas Garp, ele vem lutando essa batalha há mais tempo do que eu estou vivo. Será que ele sequer consegue abandonar tudo isso? O mundo está mudando, Garp-san, disse Kuzan suavemente. Mais rápido do que qualquer um de nós consegue acompanhar. As linhas estão se tornando cada vez mais tênues. Piratas, revolucionários, fuzileiros navais, está ficando cada vez mais difícil distinguir quem é o verdadeiro inimigo. O inimigo é qualquer um que fere os inocentes. Rugiu Garp, virando-se para Kuzan com os olhos faiscando. Essa é a única constante. É isso que a justiça deveria ser. Não essa manobra política. Não incriminar seus inimigos por crimes que não cometeram para começar uma guerra. Ele respirou fundo, com um tremor, tentando se acalmar. Eles estão usando isso como pretexto, Aokiji. Um pretexto para reprimir qualquer um que discorde deles. Para consolidar seu domínio sobre o mundo. E o que somos nós, senão seus capangas? Perguntou Kuzan, a pergunta pairando no ar entre eles, pesada e perigosa. Estamos navegando para o Water 7 agora mesmo para capturar um grupo de piratas que, apesar de todos os seus defeitos, salvaram um país de um governo corrupto. Somos os heróis desta história, ou apenas os vilões de um capítulo diferente? A pergunta atingiu Garp como um golpe físico. Ele não tinha resposta. Os piratas do Chapéu de Palha, a tripulação de Luffy. Eles eram tudo que o governo mundial temia. Imprevisíveis, poderosos e leais até demais. Declararam guerra ao governo para salvar um dos céus. Era tão diferente assim daquilo pelo que Dragon lutava. Os métodos eram diferentes, a escala era diferente, mas a essência era a mesma. Desafiar um poder corrupto e absoluto. Luffy, pensou Garp, com o coração apertado. O que devo fazer quando te vir? Te arrastar acorrentado para Impel Down? Ou fingir que não vejo e te deixar seguir viagem? Dragon luta contra o sistema de fora. Luffy, ele simplesmente quebra o sistema por existir dentro dele. E eu estou no meio, um fuzileiro naval que ama seu neto pirata e seu filho revolucionário mais do que a justiça quis deveria defender. Kuzan observou a angústia estampada no rosto de Garp. Viu o peso de décadas de serviço, o fardo de um legado familiar que se opunha diretamente à sua carreira e o dilema moral esmagador que a situação com a Germa havia exposto de forma tão contundente. Kuzan percebeu. O mesmo em que eu estava. Ele pode ser o fuzileiro naval que o governo mundial quer que ele seja, ou pode ser o homem que sua família precisa que ele seja. Ele não pode mais ser os dois. Não depois disso. O navio de guerra prosseguia navegando, o silêncio entre os dois poderosos fuzileiros navais mais profundo do que qualquer conversa. Eles estavam indo em direção ao Water 7, rumo a um confronto com os piratas do Chapéu de Palha. Mas ambos sabiam que a verdadeira batalha, a batalha pela essência da justiça e pelo futuro do mundo, estava acontecendo ali mesmo, naquele instante, naquele convés. Finalmente, Garp falou, sua voz calma, porém resoluta, carregada de um cansaço profundo como a pele. Finalmente chegamos à Água 7.
Ele fez uma pausa, olhando novamente para o horizonte, com os olhos cheios de uma mistura complexa de dever, arrependimento e o amor inabalável e impossível de um pai. Capítulo 13. Monkey D. Luffy, One Piece. Trono Vazio. Novel colossal navio de guerra da marinha, uma embarcação imponente que se destacava contra o azul vibrante do mar, finalmente atracou no movimentado porto de Water 7. A cidade, uma maravilha da engenharia com seus intrincados canais e docas de construtores navais, fervilhava com seu comércio habitual. Cidadãos, comerciantes e construtores navais seguiam com suas rotinas diárias, suas vozes criando um zumbido constante e alegre que ecoava sobre a água. Aquele zumbido começou a diminuir à medida que o enorme navio de guerra atracava. Todos os olhares se voltaram para ele. Este não era um navio da marinha qualquer. Seu tamanho e a insígnia estampada em suas velas indicavam a chegada de alguém de imensa importância. Murmúrios percorreram a multidão reunida nos cais. Olha o tamanho daquilo. Quem está no conselho? É um navio de guerra do quartel-general. Será que é um dos almirantes? Será que o Aokiji está aqui? Um velho e curtido carpinteiro naval, limpando a graxa das mãos, olhou com os olhos semicerrados para o convés. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a figura parada no navio, uma silhueta de imenso poder e status lendário. Não, não o almirante, murmurou o velho, com a voz carregada de uma mistura de admiração e temor. Esse é Garp, o herói dos fuzileiros navais. O nome se espalhou como fogo em palha seca. Garp, o homem que encurralou o rei dos piratas diversas vezes. O vice-almirante da marinha cuja força era lendária. Sua mera presença era suficiente para fazer até os criminosos mais endurecidos tremerem. Os habitantes de Water 7, que haviam sobrevivido recentemente ao caos de Enies Lobby e ao ataque da CP9, sentiram um arrepio coletivo percorrer suas espinhas. O vice-almirante Garp está aqui. O que diabos aconteceu? Que tripulação pirata teve o azar de ser perseguida pelo próprio herói? Talvez aqueles chapéus de palha. Foram eles que causaram toda aquela confusão, não foram? A especulação aumentou, e uma tensão palpável pairou sobre a ilha. Se Garp estava ali, significava que o governo mundial não estava encarando a situação com leviandade. Estavam enviando seus melhores agentes. No convés do navio de guerra, Garp observava a cidade com olhar crítico. Podia sentir o medo e a curiosidade direcionados à sua embarcação. Suspirou, o som carregado de fardos não expressos. Ao seu lado, o almirante Kuzan já se acomodava, encostado no mastro principal. Você não vem, Aokiji? Perguntou Garp, sem se virar. Kuzan balançou a cabeça lentamente, com os olhos já semicerrados. Não, isso me parece um assunto de família, Garp-san. Vou ficar aqui e fazer companhia ao navio. Além disso, minha justiça é um pouco preguiçosa demais para toda a caminhada e gritaria que isso vai envolver. Ele assinou preguiçosamente. Vai em frente. Eu resolvo lidar com as coisas se o mar decidir se comportar mal. Garp grunhiu. Ele sabia que Kuzan estava lhe dando espaço, uma chance de lidar com isso à sua maneira. Era uma pequena misericórdia, e ele era grato por isso. Kobe. Eu mepo. Desembarcou e encontrem-me no cais principal, ordenou Garp, com voz rouca. Vamos dar um pequeno passeio. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. A voz de Kobe tremia de nervosismo. Em poucos minutos, Kobe e Eumepo, agora oficiais da marinha competentes e astutos, estavam em posição de sentido diante do lendário vice-almirante. Garp os examinou, com um lampejo de orgulho nos olhos que logo reprimiu. Muito bem, vocês dois, disse ele, apontando para a cidade. Estamos procurando os piratas do chapéu de palha. Mais especificamente, aquele Monkey D. Luffy. Espalhe-se, façam perguntas, mas sejam discretos. Quero saber onde eles estão escondidos. Voltem daqui a 1 hora. Sim, senhor. Responderam ambos com uma saudação militar e apressaram-se para dentro da cidade. Garp, no entanto, não tinha a intenção de esperar. Seus instintos, apurados ao longo de décadas caçando os homens mais perigosos do mundo, já estavam a mil. Ele conhecia a Luffy.
Conhecia sua imprudência, seu amor por comida e sua tendência a encontrar os lugares mais improváveis para tirar um cochilo. Começou a andar, seu corpo enorme se movendo com uma quietude enganosa que escondia seu poder. Ignorou os olhares e sussurros, e sua mente se concentrou em um único objetivo. Ele percorreu as ruas movimentadas, seu olhar percorrendo os estaleiros e oficinas. Lembrou-se dos relatos. Os chapéus de palha haviam se aliado à Companhia Galeila, os principais construtores navais da cidade. Se estivessem escondidos em algum lugar, certamente estariam sob a proteção deles. Seu palpite o levou em direção à enorme e imponente sede da Galeila Company. O prédio era um testemunho do poderio industrial de Waterset, uma grande estrutura com o logotipo da empresa exibido com orgulho. Garp parou diante dela, sentindo a atividade em seu interior. Ele podia sentir a presença de indivíduos fortes, os construtores navais que ajudaram a combater a CP-9. Ele não se preocupou com a porta da frente. Não era do seu feitio. Respirando fundo, Garp recuou o punho direito. O ar ao redor parecia crepitar com uma força bruta. Os carpinteiros navais lá dentro, discutindo projetos e reparos, de repente sentiram uma pressão estranha e imensa. Ei, você sentiu isso? Perguntou um deles, olhando em volta. Antes que alguém pudesse responder, aconteceu. Bom! Com um único soco devastador, Garp estilhaçou a espessa parede de pedra do quartel-general da Galeila. Poeira e destroços explodiram para dentro, fazendo com que todos corressem para se proteger. Através do buraco que ele mesmo criara, Garp entrou no prédio, sua silhueta recortada contra a luz brilhante do sol. Seus olhos percorreram a sala caótica, passando pelos membros assustados da tripulação do chapéu de palha, pelas mesas viradas e pelas plantas espalhadas. E lá, no canto da sala principal, sentado, encolhido em uma grande e confortável cadeira de madeira, com o chapéu de palha puxado para baixo, cobrindo o rosto, estava seu alvo. Monkey D. Luffy. Ele dormia profundamente, roncando baixinho, completamente alheio à entrada estrondosa que seu avô acabara de fazer. Parecia tranquilo, quase inocente, um contraste gritante com o caos e a monumental fortuna que agora pairava sobre sua cabeça e o nome de sua família. A expressão severa de Garp vacilou por uma fração de segundo. A raiva, o conflito, o peso do mundo, tudo pareceu se dissipar, substituído por uma onda profunda e complexa de emoção. Ali estava seu neto, o pirata, o filho do diabo, dormindo como um bebê. O filho do terrorista mais procurado do mundo. Capítulo 14, Avro, One Piece. Trono vazio. Vernovel. A poeira baixou sobre os destroços da oficina principal da Companhia Galeila. Por um instante, reinou apenas um silêncio atônito. A tripulação do chapéu de palha, que estava a poucos instantes de uma refeição comemorativa, agora encarava incrédula a figura imponente do vice-almirante da Marinha, Garp. Seu choque, contudo, foi rapidamente substituído por uma fúria instintiva e protetora. Luffy! Gritou Usopp, com a voz embargada enquanto procurava às pressas seu estilingue e kabuto. Zoro já se movia, com a mão no cabo de Wado Ichimonji, o único olho bom semicerrado em uma fenda mortal. Você tem muita audácia, velho, rosnou ele, sua intenção assassina começando a emanar dele em ondas. O rosto de Nami empalideceu, mas seu medo foi superado pela raiva que sentia de seu capitão. O que você pensa que está fazendo? Ela gritou, agarrando seu Climax. Sanji, que estava acendendo um cigarro, deixou cair no chão, com a perna se contraindo como uma mola. Seu desgraçado! Você acha que pode simplesmente entrar aqui? Chopper soltou um MMPH. De pânico ao se transformar em seu Heavy Point, pronto para atacar. O rosto geralmente calmo de Nico Robin estava marcado por uma fúria rara e fria. Seus olhos se estreitaram e ela cruzou os braços. Você cometeu um grave erro, fuzileiro naval, disse ela com a voz baixa e ameaçadora. Dos Fleur. Agarrar. Dois braços grandes brotaram dos ombros largos de Garp, tentando envolvê-lo pelo pescoço e imobilizá-lo. Eles eram um turbilhão de movimento e intenção, uma tempestade de fúria dirigida ao homem que acabara de invadir seu santuário.
Mas Garp nem sequer olhou para eles. Ele era uma força da natureza, e eles não passavam de folhas caídas em seu caminho. Ele atravessou seus ataques como se fossem uma brisa suave. O golpe de Zoro encontrou o ar vazio enquanto Garp se esquivava com uma graça quase preguiçosa. A estrela de fogo de Usopp se dissipou contra um braço invisível revestido de Haki antes mesmo de ser lançada. O poderoso chute de Sanji foi rebatido com um tapa que fez o cozinheiro cambalear para trás, com os olhos arregalados de choque. Os braços brotados de Robin, que podiam conter até mesmo os inimigos mais fortes, simplesmente não conseguiam se agarrar ao seu corpo, deslizando como se ele estivesse coberto por um óleo incrivelmente escorregadio. Um lampejo de genuína surpresa cruzou o rosto de Robin. Este não era um fuzileiro naval comum, não, espera, ele é. Ele é Garp, o herói da marinha. Garp ignorou todos. Sua concentração era absoluta, seu olhar fixo na única figura adormecida na cadeira. Ele cruzou a distância em 3 passos largos, suas botas pesadas rangendo sobre os destroços. Parou bem em frente a Luffy, que ainda roncava baixinho, completamente alheio ao perigo que corria. Garp olhou para o neto. A máscara severa estava de volta ao lugar, mas por trás dela fervilhava uma tempestade de emoções. Arrependimento, raiva, senso de dever e um amor feroz e protetor guerreavam dentro dele. Ele não via o pirata notório com uma recompensa enorme, mas o garoto que treinará, o garoto que jogara em vales e abandonara na selva, o garoto que tentara moldar em um fuzileiro naval forte. Olha só para você, Luffy, pensou Garp, com o coração apertado. Você ficou tão forte. Mas continua dormindo no ponto, seu idiota. Você não faz ideia do que está acontecendo no mundo. Do que as pessoas estão dizendo sobre seu pai, do que estão me obrigando a fazer. Ele recuou o braço direito uma última vez. Desta vez, não houve aquela pressão crescente e imponente. Não houve o som do ar se rompendo. Foi apenas um soco simples e direto. Mas estava impregnado de tudo o que ele era. Sua frustração com o governo mundial, seu medo por sua família e, acima de tudo, seu amor imenso e paternal pelo garoto que havia escolhido o caminho mais difícil possível. Paulada. O poderoso punho revestido com Haki do armamento finalmente atingiu o rosto de Luffy. O efeito foi instantâneo e explosivo. A cadeira de Luffy se estilhaçou em inúmeros pedaços. Ele foi arremessado para fora do assento, voando para trás através da oficina e atravessando uma segunda estrutura. Luffy sentou-se, esfregando a bochecha agora extremamente inchada, com o chapéu de palha pendurado precariamente no pescoço. Piscou, a visão embaçada pelo soco poderoso, e olhou para a figura parada na nuvem de poeira. A dor era aguda, uma dor muito familiar. Era uma dor que cortava suas defesas de borracha, uma dor como uma assinatura específica e inesquecível. Ai, ele gemeu, a voz rouca de sono e confusão. Isso dói, seu velho gaga, ele finalmente fixou o olhar no homem que o havia atingido. A silhueta, o casaco de marinheiro, as lembranças voltaram com força. O treinamento rigoroso, as refeições compartilhadas, o amor duro. Seus olhos se arregalaram e todo o sono desapareceu, substituído por pura e absoluta incredulidade. A visão daquela figura familiar fez o sangue de Luffy gelar. Sua voz tremia enquanto ele dizia: Vê. Vovô. Uma única palavra pairou no ar, silenciando toda a oficina. Os chapéus de palha ficaram boquiabertos. Os olhos de Zoro se arregalaram em completo choque. Nami levou a mão à boca. Usopp parecia prestes a desmaiar. A mandíbula de Chopper caiu em sua forma de ponto cerebral. Robin simplesmente ergueu uma sobrancelha delicada, sua mente a mil com essa revelação incrível. Então essa é a conexão, pensou ela, arquivando essa informação monumental. O neto do herói da marinha, essa família está no próprio centro do conflito mundial. Koby e Eumepo, que acabavam de chegar ao local, pararam bruscamente na porta, com seus rostos refletindo o espanto dos chapéus de palha. Garp-san, Koby sussurrou, com a voz trêmula. Aquele, Luffy-san é seu. Eumepo apenas assentiu em silêncio, com o rosto pálido como um lençol.
Isso mesmo, Luffy, disse Garp, com a voz rouca e alta, mas sem o tom bombástico de sempre. Era a voz de um avô, não de um herói da marinha. Luffy, parece que você saiu em uma grande fúria.